Ciao tifoso bianconero, bentornati ao Finestra Bianconera, canal que fala da Juventus de Turim no Brasil. Hoje dia 21, estou conferindo aqui, não, 22, perdão, de junho de 2002. Pitadinha histórica, né? Nessa mesma data, no ano de 1983, a Juventus levantava a Copa da Itália, que somos os atuais campeões. Copa da Itália que vencemos contra o Verona, que na época era um time em formação que viria a ser campeão italiano em 85, temporada 84-85, eu me lembro desse campeonato, os jogos passaram no Canal 13 de São Paulo. O primeiro jogo foi 2-0 para o Verona, a Juventus tinha acabado de perder a final da Champions, para variar, e depois Platini, o aniversariante de ontem, e Paulo Rossi fizeram chover em Turim, e foi 3-0 e a Juventus levantou a taça. É a pitadinha histórica. Eu falo sempre em nome do fã-clube oficial da Juventus. Siga a gente ali no Instagram, JFC São Paulo do Brasil. Estamos no site da Juventus. Venha fazer parte desta família bianconeira no Brasil. E se não conhece o Finestra, já ativa o sino, inscreva-se no canal e vamos falar um pouquinho aqui nesse sábado do mercado. Na verdade, falar um pouco do Giuntoli e algumas movimentações interessantes que podem acontecer no mercado sobre notícias ou especulações. Nós não falamos, nós não vamos falar. Vamos falar sim, depois dessa pitadinha histórica, né, desse título da Copa da Itália, vamos falar um pouco da chegada, né, da confirmação do Douglas Luiz, né, a namorada dele, a gente falou que já estava certo que viria, vem a confirmação do Douglas Luiz. Não foi na questão do McKennie, acabou o texano blocando, né, travando o negócio. Isso todo mundo viu, né, não é exclusividade do canal, quem dera, todo mundo viu. E acabou sendo envolvido aí junto com o Willian Júnior, o Benranichea, jogador que até interessava aí o Thiago Motta, mas enfim, o Douglas Luiz não era não era um objetivo da Juventus, foi uma oportunidade que surgiu e claro que o Giuntoli consultou o Motta para essa questão, diferente do Koopmeiners, que já é o objetivo maior da Juventus. Já vamos falar disso. Então, a chegada do Douglas Luiz precisa fazer os exames médicos que serão feitos na concentração da seleção brasileira ali nos Estados Unidos, ou seja, exames médicos me lembram Moise Kean, que foi para Madrid e não foi. Por que estou falando do Moise Kean? Porque o Moise Kean está fora dos planos, assim como o McKennie. O McKennie não vai ficar na Juventus, vocês podem ter certeza disso. O Giuntoli vai dar um jeito. E o Moise Kean, né, muito contestado, está fora dos planos. A princípio aí, não, é o jogador na contrapartida com a Atalanta, né? O treinador que foi para lá, o Gasperini que está lá, gosta do Moise Kean. E só que qual é a novidade? De repente, pode ser envolvido na questão do Calafiori com o Bologna, porque o treinador que foi para lá, agora no Bologna, estava na Fiorentina, o italiano, gosta do Moise Kean também. Tem muita gente que gosta dele, ainda bem. Eu também gosto, não tenho nada contra o rapaz, hein? Que aliás foi vítima de racismo, ninguém fala nada, né? Ninguém fala nada. Quando é com a Juventus, ninguém fala absolutamente nada, mas tudo bem. E o Moise Kean, por isso que eu coloquei na capa aí, qual o destino dele? A Itália ou a França? Por que a França, Mário? Porque ele pode também ser envolvido no Khéphren Thuram. Ele pode ir para o Nice, da França, né? Que também gosta do Moise Kean. É um rapaz querido, como vocês estão vendo. Então, qual seria o futuro de Moise Kean? O Bologna, na tratativa com o Calafiori? A Atalanta, na tratativa com o Koopmeiners? Ou o Nice da França, na tratativa com o Khéphren Thuram? Lembrando que a questão do Thuram não anula o Koopmeiners. São questões diferentes. São objetivos diferentes para a mesma situação de meio de campo, já que o Rabiot pode não ficar. E se ficar, vai esquentar o banco, o senhor Rabiot. Porque, como eu disse, o Thuram não elimina a contratação, a possível contratação, porque está em negociação do Koopmeiners. Isso tem que ficar muito claro. E o Moise Kean, se você falar para mim, aonde está mais propício o negócio? Nesse momento,
pelo que eu vejo, né? Hoje eu não conversei com ninguém, né? Mandei uma mensagem, apenas depois recebi uma resposta. Isso para mim não é conversa. Conversa é quando você conversa de fato ou por telefone ou por áudio mesmo, né? E não mandando mensagem, sei lá, 3 da tarde e recebendo respostas 10 para 5. Não, isso é uma meia conversa. Mas eu vejo que o Moise Kean pode sim parar no Bolonha. Pode muito parar no Bolonha, né? Mas não vamos aqui descartar o Nice da França como um possível destino do Moise Kean. Acho que ele vai para o Bolonha, mas não vai me surpreender se ele for para o Nice da França, né? E aí eu começo a imaginar um meio de campo formado com Douglas Luiz, Kopp Meiners, Kefren Turan e Fagioli, o nosso Fagiolino, que merecia uma chance na Spalletti. Itália, cuidado, cuidado. Então, é um meio de campo diferente. O Douglas Luiz, eu até fiz uma enquete aqui com o pessoal que acompanha melhor, disse que ele é bom jogador. O Thuram, eu disse que eu prefiro ele ao Rabiot. O Kopp Meiners, todo mundo viu, foi um dos destaques dessa Atalanta estrelar. E o Fagioli é o nosso Fagioli, a nossa prata da casa, que não foge da responsabilidade, né? Tem jogado bem, voltou aí no final do campeonato italiano, nem parecia que ele ficou tanto tempo parado. Personalidade, jogador que veste a camisa e tem personalidade, o Fagioli. Então, já é um outro meio de campo. Fagioli, Kopp Meiners, Douglas Luiz e Thuram. Claro, tem que esperar o Thuram e o Douglas Luiz e o Kopp Meiners confirmar, mas por isso que eu falo do plano, das ideias do Giuntoli. O Giuntoli imagina um meio de campo com esses componentes, com esses jogadores, e nada mal. Perto do que a gente teve nos últimos anos, nada mal. Já eleva o nível do time para disputar o campeonato italiano, pelo menos. Para disputar, para vencer. Que não significa que vai vencer. A Inter continua favorita, tem o time montado, agora tem um presidente que olha para todos os lados, porque quando o cara é vesgo, vai olhar melhor. Brincadeiras à parte, né? YouTube, não estou aqui com preconceito com vesgo nenhum, hein? Pelo amor de Deus. É uma brincadeira com o Beppe Marotta, que é um grande dirigente, né? Mas o Giuntoli... Eu vou fazer um vídeo do Giuntoli depois, quando a gente tiver aí, de fato, toda a conclusão da janela, né, de verão, ou a janela estiva. Na Itália a gente fala estivo, né, verão estivo, porque não vai parar por aí, não vai parar no meio de campo, né? Confirmo pela terceira vez, pela segunda consecutiva, que tem um jogador surpresa. Para mim é atacante, é meio atacante, tá? Mais atacante que meio. Tipo, como era o Del Piero, como era o Baggio, que jogava às vezes recuado, mas eram atacantes. Aliás, por falar em Baggio, hein? Invadiram a casa do rapaz, enfim, ainda bem que não aconteceu nada com o Roberto Baggio, né? O nosso Codino Divino, tá fazendo 30 anos a Copa de 94, enfim. Mas é isso. Vamos ver o que acontece com esse possível meio de campo. Claro que enquanto não chegar jogador, o próprio Douglas Luiz precisa passar nos exames médicos, né? Uma vez isso causou... Agora me foge o jogador da Juventus que chegou lá e na hora de fazer o exame médico deu tudo errado. Não sei, agora me foge o nome, me ajudem a lembrar, uns 3 anos atrás, 4 anos atrás. Então, é um diretor ousado e um diretor que conhece os meandros do mercado, o senhor Giuntoli. Estou gostando de ver, pelo menos, as movimentações, porque, como eu disse ontem, o Thuram, hoje a gente viu muito isso na internet, deixou de ser um monitoramento e sim um passo avante, um início de negociação. E parece que o Thuram, assim como o Calafiori, querem muito vestir a camisa bianconera. E eu sempre falei nas últimas temporadas, precisamos de jogadores que queiram vestir essa camisa, que sabem o peso dessa camisa na Itália, que é a maior torcida, e que sabem o peso que é
representar uma camisa que foi vestida por Boniperti, por Platini, por Zidane e por tantos outros. Então, esses caras, o próprio Thuram, tem lá o irmãozinho dele na Inter, mas o pai dele jogou muito na Juventus, sabe o que significa. O próprio Willian Júnior, enfim, esses jogadores que cresceram acompanhando a Juventus e tiveram como ídolos jogadores como o Nedved, o Platini. Na África eu tenho amizade com um cara, por exemplo, o cara é marroquino, torce para a Juventus. Por quê? Porque ele viu o Nedved, era fã do Nedved e virou torcedor da Juventus e está tudo certo. Né? Não vejo ele menos torcedor por não ser italiano. O cara é doente pela Juventus. Ele compra só camisa oficial. Eu sigo ele na rede social, ele está aqui no meu Facebook. Eu não sei falar o nome dele porque é em marroquino lá, não me peçam para pronunciar. Então, o jogador que chega na Juventus, que fala, quero jogar nesse time, tem que saber que é uma torcida que está no mundo inteiro, não está só na Itália. Por isso que pesa essa responsabilidade de vestir a camisa do Juventus. Estou feliz com o que estou vendo, as tentativas, porque pode não dar certo, mas está fazendo a negociação. Não é uma fofoca, não é um boato, não é uma mentira. As negociações estão acontecendo. Isso eu posso afirmar para vocês. Então, like no vídeo, um bom sábado a todos, ativem o sino e sempre, 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 Forza Juve, fino alla fine. Talvez tenha havido amanhã, se não tiver amanhã, tem na segunda-feira, pós-jogo da Itália, o empate serve, mas se não jogar a bola, se jogar a bola passa, mas se não jogar a bola, haja emoção. Bom sábado a todos, eu vou comer minha pizza e sempre Forza Juve. E já pensou, vão pensando aí, Thuram, Douglas Luiz, Fagioli e Koopmeiners. Belo centrocampo. Bello.